Turminha do sexto ano, vamos para a nossa primeira videoaula de redação, onde o assunto vai ser carta de reclamação. Bom, pessoal, vamos começar. Você deve estar se perguntando qual a diferença entre uma carta pessoal e uma carta de reclamação. A principal diferença é a intenção comunicativa. Quem faz uma carta de reclamação, ela faz com o objetivo de mostrar uma insatisfação, de reclamar mesmo sobre algo que aconteceu. O remetente é alguém que se sente prejudicado com alguma coisa que aconteceu, então ele resolve escrever uma carta de reclamação para um destinatário, que provavelmente vai ser alguém que causou a insatisfação, que gerou esse incômodo, que causou o aborrecimento, ou então pode ser alguém que pode ajudar a solucionar, a acabar com o problema. Portanto, nesse caso, nesse tipo de carta de reclamação, provavelmente os interlocutores eles não vão ser próximos, eles não vão ter intimidade. Então, isso faz com que a gente precise ter um cuidado maior com a linguagem, com o registro que nós vamos utilizar. Lembra que nós também já estudamos isso? Nesse caso aqui, nesse tipo de carta, a linguagem mais apropriada é a formal. A linguagem formal é aquela que segue a norma padrão da língua, ok? Na carta de reclamação, nós também vamos ter a presença de argumentos. O que são argumentos? Galera, argumentos são ideias lógicas ou um conjunto de afirmações ligadas que tem como função justificar, sustentar ou defender algo, tá? Então, quando os pais de vocês dizem que não vão levar vocês para passear, que não vão comprar um presente, e vocês ficam lá tentando buscar uma justificativa para fazer com que eles mudem de ideia, vocês estão argumentando. Vocês ficam, eu sou uma filha tão boa, sou tão obediente, passei por média no passado, não tirei uma nota baixa, eu acho que eu mereço. Então, o que você aí procurou foram argumentos, ideias lógicas, foi um conjuntinho aí de ideias lógicas para tentar defender ou tentar justificar o motivo pelo qual você merece ganhar um presente ou sair para passear, ok? Vamos ver agora os elementos estruturais da carta de reclamação. A carta de reclamação, ela começa com local e data, depois vem o vocativo ou a saudação, e aí a gente tem que ter cuidado, porque nesse vocativo, nessa saudação, a gente não pode escrever de qualquer jeito. A gente tem que ter uma formalidade. Quando você vai para o corpo da carta, quando você vai escrever a sua mensagem, você deve começar explicando o que aconteceu. Logo após, você vai utilizar os argumentos. Você vai defender o seu posicionamento, a sua ideia, o que está te deixando chateado, explicar o porquê. Logo em seguida, você deve citar medidas que solucionem um problema. Se tem alguma coisa que está te deixando chateado, o que a gente pode fazer para solucionar isso? Para acabar com essa chateação? Certo, pessoal? Assim como a carta pessoal vai ter a despedida, vai ter assinatura, e uma coisa que é bem diferente da carta pessoal é que é comum o nome da empresa ou de um órgão público aparecer lá em cima, antes do cabeçalho. Bem, para tentar ilustrar a explicação que eu acabei de dar, coloquei este exemplo aí para vocês. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar aí de casa. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Porto Alegre, 26 de agosto de 1998. Prezado senhor Ideraldo Caron, secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria vem demonstrando há anos sua total cegueira, insensibilidade, incapacidade, se não má fé, no cuidado das árvores de rua, parques, jardins e áreas verdes de Porto Alegre.
Para quem está acostumado a ver os inteligentes e bem pensados trabalhos de condução, manejo e dendrocirurgia nas árvores, a formação e os cuidados nas áreas verdes em cidades europeias e muitas americanas, canadenses e outras, é deveras difícil quando tem que explicar aos visitantes este aspecto da vergonhosa situação de nossa cidade. Sinto-me pessoalmente agredido pelo imbecil vandalismo hoje, cometido diante de minha casa por volta das 14 horas. Foi brutalmente derrubado um Braschi Chiton, que eu vinha conduzindo em esquema de recuperação, após ele ter se inclinado alguns anos atrás em consequência de uma tempestade. Essa árvore estava escorada, não apresentando perigo de queda, estava sob intensivos cuidados meus, com dendrocirurgia e tratamento de recuperação das raízes. Senhor secretário, já tivemos oportunidade de conversarmos pessoalmente sobre a triste situação de sua equipe. Seus técnicos são tão despreocupados que deixam as decisões com os pobres operários que não têm noção dos estragos que cometem, como ocorreu neste caso. O próprio tronco que ficou, da maneira como foi cortado e lascado, atesta da burrice do serviço. A cidade está repleta de exemplos semelhantes. A finalidade desta é expressar o meu mais profundo desprezo e revolta. E no final nós temos aí a assinatura e ele colocou o nome da fundação que ele faz parte. Bem, pessoal, a gente observa aí que aqueles elementos estruturais e aquelas características que eu mencionei para vocês estão aí presentes, né? No início tem o nome do órgão público, tem o local e a data. Percebemos aí o vocativo, né? E toda a formalidade que ele colocou no vocativo. Quando ele começa a escrever o corpo da carta, ele segue aquele esqueminha que eu falei para vocês. Ele inicia a carta dele com os 2 primeiros parágrafos, dizendo o motivo da revolta dele. Em seguida, no 3º e 4º, a gente consegue identificar aí alguns argumentos que ele utiliza para justificar essa revolta. O motivo da revolta dele foi porque cortaram a árvore em frente à casa dele. E ele justifica assim: essa árvore estava escorada, não apresentando perigo de queda, estava sob intensivos cuidados meus, com dendrocirurgia e tratamento de recuperação das raízes. Aí é o maior argumento que ele tem para justificar o motivo que não havia necessidade de cortar a árvore. Então aí, e outra, a gente consegue observar que ele utiliza alguns termos técnicos específicos de quem entende do assunto, né, para mostrar, deixar claro para o secretário que ele não é uma pessoa leiga, ele sabe do que ele está falando, ele entende do assunto, tá bom? Bom, pessoal, a nossa videoaula lá encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a carta de reclamação. Em caso de dúvidas, vocês podem enviar um e-mail para estudocomplementardelinguagens@gmail.com. Vou deixar algumas atividades aqui para vocês. Atividade no livro, página 43 a 45, e uma atividade extra aqui no final do vídeo. Beijos e até a próxima videoaula.